o nosso seminário hoje sobre os pivot points. Se vocês puderem responder aqui no painel de perguntas, se está tudo ok com o áudio, e aí a gente já começa, tá, o seminário. E aí eu vou apresentar um pouquinho o que nós fazemos, porque eu acredito que muitos de vocês que já estão aqui no seminário, como é um seminário interno, já participaram de algum outro seminário conosco, então muitas vezes já conhecem, mas às vezes tem algum tipo de dúvida sobre os nossos serviços, né? Então eu gostaria de deixar uns minutinhos também para falar sobre isso, áudio correto. Ok, perfeito. Então, aqui em Watch My Trade, o que nós fazemos são operações ao vivo, todos os dias na abertura de Nova York, que é um horário que tem muita liquidez e tem um ótimo volume operativo, por isso nós aproveitamos esse período aí na abertura de Nova York, entre 2 a 3 horas do dia, para fazer sessões ao vivo com as oportunidades do dia que nós vamos ter para entrar nos principais instrumentos das principais economias. Então, aí a gente opera o euro-dólar, libra, dólar-iene. Então, a gente vai operar aí os principais instrumentos que têm um maior volume e liquidez no mercado para operações intraday. Então, é basicamente isso que nós fazemos e também ajudamos os clientes com gerenciamento de posições que ficam durante o dia através do nosso canal do Telegram. Então, se vocês tiverem qualquer dúvida específica sobre os nossos serviços, sobre como entrar nas sessões, sobre a linguagem que nós utilizamos nas sessões, ou como entrar no nosso canal, como vocês podem ter a nossa assessoria diária, eu fico à disposição por e-mail também, por telefone, para programar uma reunião com vocês e explicar um pouquinho mais como funciona, tá? A nossa intenção aqui hoje do seminário é apresentar uma ferramenta, que são os pivot points, essas listrinhas pontilhadas que tem na plataforma, que é um indicador que vocês já devem ter na plataforma de vocês para entender um pouco mais aqui o seminário. Então, o primeiro passo seria instalar esse indicador, que são esses pontilhados, que organizam os preços na plataforma. Então, quem não tiver esse indicador depois, precisa me pedir por e-mail, e eu envio o e-mail e também um vídeo de como faz para instalar esse indicador na plataforma, tá ok? Então, o primeiro passo é ter o indicador instalado, porque ela não vem de configuração como padrão da plataforma. Na plataforma tem vários indicadores que são baseados em médias móveis, muitos deles, mas não tem o pivot point por configuração inicial da plataforma. Então, por isso que é necessário vocês buscarem um indicador. No nosso caso, nós utilizamos o Pivot Point Daily, que é uma organização de preços a cada sessão, então é intraday. Tem também outros tipos de pivot point, que é focado para a organização de preços semanal ou organização de preços anual. Então, aqui no nosso caso, como as nossas operações são intraday, nós utilizamos a fórmula pivot points intraday, tá? Para ficar claro. Então, o primeiro passo é ter a fórmula intraday para poder ver isso na própria plataforma de vocês, tá ok? Então, eu gostaria de explicar um pouco, primeiro, como funciona a teoria dos pivot points. Então, para a gente entender ou para interpretar o que ela me indica na plataforma ou como eu posso usar isso junto com o price action, eu preciso entender um pouquinho sobre a teoria que tem por trás do pivot point, né, que é uma técnica utilizada em mesas de bancos, de brokers, e que nós utilizamos aqui também principalmente para quem está começando. É uma ferramenta que ajuda a você ter uma melhor visão do que está acontecendo com os preços dos instrumentos, tá ok? Então, o Pivot Point é uma ferramenta que pode ser utilizada intraday, semanal, anual. Então, a gente escolhe o período. Não é um indicador que me dá sinais de entrada. Então, muitos desses indicadores que nós temos aqui na plataforma, eles, que são por médias móveis, eles indicam a entrada, porém não indicam que ponto você vai sair do mercado, né? Nesse caso, o Pivot Point, ele não é um indicador de entradas, né, para você fazer uma entrada ao mercado. Ele apenas me ajuda na visualização de que tipo de preço, de que tipo de área eu estou, né? Se eu estou em uma área de consolidação, se eu estou em uma área de transição, se os preços estão impulsionando para uma área de resistência, ou seja, está impulsionando os preços para cima para uma área de compra, ou se está impulsionando os preços para baixo para uma área de suporte para vendas. Então, é isso que o Pivot Point me indica, mas ele não necessariamente me indica uma entrada. Por exemplo, o preço está marcando aqui, né, nesse pontilhado, eu vou entrar nesse ponto. Não significa isso. Assim como esses outros indicadores aqui indicam muitas vezes os níveis de entrada, porém são indicadores que não levam em consideração
o movimento do preço real. Então, muitas vezes eles fazem a contabilização da entrada que você vai fazer utilizando uma informação antiga. Então, eles não geram uma informação atualizada da situação do mercado. Por isso, não é confiável você fazer entradas com base em indicadores que tem na própria plataforma. Justamente porque a interpretação da entrada que esse indicador vai te dar é de uma informação antiga e não de uma informação real do que está acontecendo no cenário agora, imediato, a 5 minutos do mercado. Então, é isso que acontece. Os indicadores, eles fazem um cálculo, mas baseado em atividade antiga do instrumento, tá? Então, a gente marca os níveis de preços intraday e a gente consegue visualizar muito melhor os preços, como eles se movimentam durante o dia. Então, por exemplo, aqui, essa série de pivot points que nós temos aqui, ó, esses 3 que em vermelho, esse em cinza e esses 3 aqui em verde, isso aqui determina a minha sessão americana. Aqui foi a minha sessão abertura europeia, quando abriu Londres. E aqui foi a minha sessão asiática. Então, pode ver que cada série de pivots, ele determina uma sessão, tá vendo? Cada série de pivots, ele me determina uma sessão, seja europeia, americana ou asiática. Então, só para ficar claro. Então, vai me ajudando a organizar como foi o comportamento do preço naquela sessão de mercado. Como funciona a do pivot dele? Ele pega o preço máximo da sessão de mercado, o preço mínimo, o preço de abertura e o preço de fechamento e divide por 3. Então, essa seria a fórmula do pivot point. Então, só para ficar claro, o que tem por trás dessa divisão que aparece para mim na plataforma de cada sessão é justamente a composição do preço máximo, preço mínimo, o preço de abertura e o preço de fechamento dividido por 3. E aí, dessa forma, a gente vai organizando cada sessão a cada 8 horas. Então, esse conjunto de pivots que nós temos aqui é um conjunto formado a cada 8 horas. Então, cada sessão de mercado dura 8 horas. Então, a sessão americana abriu pela manhã, vai durar 8 horas, vai fechar os pivots da sessão asiática, que está aqui, e vai fazer um promédio, novamente, do pivot central, e vai estabelecer, provavelmente, aqui, na região, promediando para venda, certo? Impulsionando para vendas novamente, porque o mercado provavelmente vai fechar vendido hoje. Aqui, no nosso caso, é a Libra, tá vendo? Então, essa parte seria, para vocês entenderem, a parte conceitual do pivot. Então, o preço de abertura na fórmula, a gente sempre considera a próxima sessão de mercado, para determinar a formação dos pivots, e o preço de fechamento seria da sessão atual. Então, baseado nesses 4 preços, que tem a formação dos pivots. Então, existem outras formas, como eu falei, que seja semanal ou mensal, e aí eles vão se deslocar com intervalo muito maior. Aqui, como é daily, eles têm um espaço entre eles muito menor. E se a gente estivesse utilizando fórmula semanal ou anual, o deslocamento entre os pivots seria muito maior, tá? Justamente por ser semanal e anual. Então, todos os indicadores da plataforma que são compostos por médias móveis indicam a entrada através do cruzamento dessas médias, porém não indicam quando eu vou sair do mercado. Então, esse é o X da questão em utilizar de cara os indicadores que são pré-configurados da plataforma. Justamente porque você entra e depois não sabe que ponto sair, porque você não está sendo guiado pelo preço do instrumento. Você está sendo guiado por uma ferramenta que fez uma interpretação antiga do que aconteceu no instrumento e que, na realidade, não condiz com a realidade do instrumento naquele minuto, né? Então, o pivot é um excelente guia, principalmente para as pessoas que estão começando a operar agora, né? Porém, o que a gente tem que ter muito claro é que os pivots não vão me dar entrada. Por exemplo, eu vou entrar na Libra porque o fechamento do preço está aqui em cima do suporte 3, por exemplo. Isso não é o que vai me determinar a minha entrada em venda, por exemplo, já que o mercado está promediando a venda. Isso não significa, né? Então, eu consigo ter uma ideia de que zona de mercado eu estou. Eu sei que o mercado está promediando a venda, porém, isso não significa que eu vou marcar uma entrada justamente nesse preço aqui, no 32,44, por exemplo, na Libra. E que eu tenho que levar em consideração o histórico de preços do instrumento. Então, além dos pivots, que é para quem está começando ter um melhor guia,
nós temos sempre que levar em consideração acompanhar a interpretação dos preços, né? O que aconteceu nesse mesmo nível de preço em alguma outra seção de mercado, né? Então, por exemplo, aqui nós estamos no nível de 32,44. Pode ver que nas últimas sessões não teve atividade nesse mesmo nível de preço. Então, eu tenho que voltar em um certo período de tempo para poder avaliar como o instrumento reagiu nesse nível de preço. Pode ver aqui, ó, nas sessões anteriores não teve atividade nesse mesmo nível que nós estamos trabalhando agora, voltando no 1,3244, 42. Então, por isso que eu tenho que analisar o histórico, quando estava, como foi o comportamento de preço, por exemplo, há 6 meses atrás, 3 meses atrás, nesse mesmo nível de preço, né, que nós estamos aqui no nosso exemplo agora, na Libra. Então, os pivots vão me ajudar com o marco de preço, a reconhecer, por exemplo, aqui a partir de que nível eu estou em uma zona de compra. Então, esse tipo de marco de preço é que o Pivot Point faz, teoricamente, tá ok? Depois, no final, eu vou fazer algumas interpretações de como foi cada sessão de mercado usando os pivots, e aí também vou deixar uns minutos para vocês fazerem perguntas sobre o seminário ou sobre qualquer tipo de dúvida que vocês tenham sobre o mercado, tá ok? Sobre o Fibonacci, sim, o Fibonacci é uma medição de retrocesso, ou seja, ele não indica uma entrada ou saída, e os pivots também conseguem me indicar, medir retrocessos, porém de uma forma mais precisa também, tá? Em relação à pergunta que deixaram aí no painel de perguntas. Então, até aqui eu gostaria de deixar claro que os pivots irão ajudar a gente a identificar os pontos máximo mínimo de abertura e fechamento, que dividido por 3 vão me dividir em áreas, né, por seção de mercado. E aí, cada área de mercado, ou seja, se é uma área de resistência ou uma área de suporte, fica dividido em 3 para a organização dos preços. Então, eu tenho 3 divisões aqui. Suporte 1, suporte 2, suporte 3, resistência 1, resistência 2, resistência 3. Então, a fórmula divide o comportamento do preço nessas regiões. O central, 3 intervalos de resistência e 3 intervalos de suporte. Tá? E aí, muita gente pergunta também, por que 3 divisões, né? Justamente porque os pivots se deslocam tanto para cima quanto para baixo, né? E eles fazem um promédio, um preço médio, em relação à sessão anterior. Então, essa formação de pivots é uma consequência do que aconteceu no mercado aqui. Então, o que aconteceu no mercado aqui vai gerar esses pivots. O que está acontecendo agora vai gerar os pivots da seção asiática, que vai formar aqui nessa região em algumas horas, tá? Então, se na sessão a combinação perfeita realmente a ação de preços, mais para quem está iniciando os pivots, seria a combinação perfeita para você ter muito claro qual que é a sua entrada e a sua saída de mercado, isso com certeza. Então, uma pessoa que já opera há muito tempo, ela já tem essa informação dos pivots, ou seja, os marcos, os níveis de resistência, os níveis de suporte em relação ao comportamento do preço, sem mesmo utilizar os pivots. Então, uma pessoa que já opera há muito tempo, ela tem isso como num subconsciente. As nossas sessões, geralmente o foco, a gente não fala muito dos pivots. A Karina, vocês vão ver que durante as sessões ao vivo na abertura de Nova York, ela não fala dos pivots, justamente porque o foco é a identificação correta do ponto de entrada e ponto de saída. E aí sim, a pessoa que está operando o nosso trader, ele vai utilizar os pivots apenas como auxílio para se tranquilizar de que ele realmente está entrando em um intervalo correto, né? Então, mas o que nós determinamos para fazer uma confirmação de preço a uma entrada
que nós vamos fazer durante o dia é os preços. E do outro lado, o trader que está operando com base na nossa instrução e olhando os pivots, ele vai ficar muito mais tranquilo em saber que ele está entrando em uma área correta do mercado. Então, aí, os pivots também vão me ajudar a identificar um nível de cobertura da minha ordem, ou seja, eu sofri uma reversão de mercado e preciso cobrir a minha ordem em relação a uma zona de consolidação. Uma zona de consolidação é geralmente quando os pivots eles ficam todos conglomerados. Só mostrar aqui uma situação para vocês. Quando os pivots ficam todos conglomerados, indica que é uma zona de consolidação. Então, quando eles estão bem próximos um do outro e não tem muito deslocamento, quando eles ficam bem, todos os pontilhamentos ficam próximos um do outro, indica uma zona de consolidação. Então, a gente tem que retornar lá na plataforma e buscar algumas zonas de consolidação, que é quando tem a aproximação dos pontilhados. Tá? Então, a gente consegue ter uma ideia da estrutura dos preços de ontem, de antes de ontem, e de qualquer dia que seja, né? E entender como foi o marco de preço naquele dia. Por exemplo, aqui hoje, a seção europeia ficou sempre aqui em volta do pivot point central, que é esse cinza, e logo agora na seção americana não manteve os níveis aqui e promediou a venda. Pode ver? E o mercado já vem em algumas sessões anteriores marcando venda, as duas sessões anteriores de mercado, né? Veio aqui marcando desde compra, fechou acima do pivot point central, impulsionando compras. Depois veio aqui uma outra sessão que teve fechamento abaixo do pivot point central, impulsionando a vendas. Depois novamente a vendas e agora a gente está promediando um novo nível de vendas novamente na Libra, tá? Então, se eu busco utilizar os pivots segundo a teoria, a gente pode perceber que muitas vezes ela vai ser útil e muitas vezes vai ser correspondente ao que a teoria diz. Né? Porque a teoria diz que toda vez que os pivot points centrais, esses cinzas, eles buscam sempre, funcionam como um imã. Então, significa que sempre os preços vão sempre girar em torno desse pivot. Que mesmo que a volatilidade faça que suba ou faça que desça o preço, ele sempre vai o equilíbrio entre a oferta e a demanda e sempre vai ficar em torno desse cinza, do pivot point central. Porém, a gente pode perceber que em algumas sessões isso não acontece, que muitas vezes o mercado insistem em ficar ou na área de suporte ou na área de resistência, né, do mercado, e isso é uma falha da teoria, porque a teoria diz que sempre o mercado vai buscar, como um imã, aproximar os preços novamente, mesmo que isso é volátil, e que suba ou que baixe, sempre vai buscar o promédio da linha central. E muitas vezes isso não acontece. E às vezes é uma seção fixa na área de suporte ou na área de resistência, que são zonas de mercado e não são preços. Não posso dizer que aqui são preços de venda ou que na área de resistência são preços de compra. Né? São zonas de mercado. Então, aqui, como a gente vem há 3 sessões anteriores, nós já estamos marcando vendas, então, consequentemente, já está marcando uma zona de vendas para Libra. Então, a gente sempre avalia aí 3 sessões anteriores para poder marcar que tipo de zona nós estamos, se estamos em venda ou se estamos em compra. O Pivot Point é aplicado, por exemplo, para instrumentos que têm muito volume e atividade intraday. Porém, já não é aconselhável utilizar os pivots, por exemplo, em instrumentos que têm um pouco volume operativo, como as ações. Então, ações que se movimentam um pouco em volume intraday, já não é interessante usar os pivots. A gente, principalmente para as moedas, né, como o euro-dólar, que é 20% das operações do mercado, ou dólar CAD, Libra, que são economias que têm movimento de trilhões de dólares diário, diferentemente de uma empresa, de uma ação, né, por exemplo, da Bolsa, de outra bolsa, que tem um movimento lento do preço dessa ação. Então, isso não tem um porquê utilizar o pivot para organizar as zonas de mercado. Né? Não vai me dar uma informação precisa para fazer uma entrada, se eu utilizar esse tipo de ferramenta em instrumentos que não tenham volume, ou até mesmo em um par de moeda que não tenha volume operativo.
Então, isso é interessante. O pivot point você utiliza em commodities ou em moedas que têm operativo. Por exemplo, DAX, ouro, e aí, como eu mencionei, as moedas que nós operamos na. E as horas que mais funciona você determinar suas entradas, junto, claro, com a ação de preços, seria nas 2 primeiras horas operativas da sessão. Então, quando começou a formar aqui esses pivots, hoje na sessão americana, as 2 primeiras horas, ou seja, o horário que nós operamos, é o melhor horário para você como uma ferramenta. Então, se o mercado já está fechado ou já está finalizando o mercado, já não é interessante você utilizar os pivots como um guia, né? Como uma forma de você ter uma melhor visão do mercado, já não seria tão interessante. Nós também não recomendamos que as operações fiquem no mercado mais de uma sessão, né? Do mercado, a não ser que precise, por alguma reversão de mercado, precise cobrir as ordens. E claro, se me custa e reconhecer os preços, os pivots, com certeza vão te ajudar a identificar aonde entrar em venda, aonde entrar em compra. Principalmente quando a gente está começando, que foi o que eu falei. E o pivot point é o único indicador no mercado que se alimenta do preço de abertura, fechamento, máximo e mínimo. Então, não tem nenhum outro indicador que exista atualmente, seja para MetaTrader ou para qualquer outra plataforma, que faça uma interpretação desses 4 tipos de preço, que é o que vai determinar se eu vou entrar em compra ou venda ou aonde eu vou me cobrir. Né? Então, por isso que esse indicador não existe a mesma fórmula que é utilizada nos pivot points em qualquer outro indicador. E aí, como eu já tinha comentado, a formação dos pivots, aqui nós temos nessa área verde uma área de suporte e aqui uma área de resistência dividida em 3 intervalos. Né? Aqui eu tenho R1, R2 e R3. S1, S2 e S3, certo? Só para vocês entenderem como funciona a composição dos pivots, que são esses pontilhados por seção. E por que a gente fala de suporte ou resistência? Justamente porque são áreas, são zonas de mercado. Então, a gente vê muitas pessoas, inclusive no Brasil, principalmente, pessoas que fazem entradas de mercado levando em consideração níveis de suporte ou resistência. E não necessariamente, igual eu falei, esse pontilhado porque está no 33,79. Se eu tiver uma vela com fechamento aqui, significa que eu já vou comprar. Isso não é esse tipo de análise técnica, analisando somente o pontilhado do pivot, isolado da interpretação de como o mercado reagiu nessa zona de preço em sessões anteriores de mercado, meses anteriores, isso não quer dizer nada. Né? Então, é isso que a gente gostaria de deixar muito claro em Watch My Trade, porque justamente a nossa estratégia é a ação dos preços e é uma forma de ver o mercado diferente do que hoje atualmente as pessoas avaliam o mercado na análise técnica ou levando em considerações padrões gráficos, né? Então, aqui a gente opera com a oferta e demanda, ou seja, com o preço. Então, é esse o nosso guia durante as sessões, tá? E é muito diferente de eu determinar níveis de entrada através de preços de suporte ou resistência, que é o que as pessoas geralmente interpretam. Tá? Então, vamos um pouquinho mais aí para a parte teórica, a gente vai falar agora um pouco desse pivot point central, que é essa linha pontilhada pro médio aqui, que faz uma média de qual foi o preço com relação à sessão anterior. Então, essa média desse pivot em relação à sessão europeia. Essa da sessão europeia foi uma média da sessão asiática, tá? Então, assim vai sendo formado. Então, esse pivot, o cinza, ele é protagonista, tá? Ele é o pivot mais importante que nós temos de informação, justamente porque é igual eu falei, que ele é como se fosse um imã, que mesmo que o mercado seja volátil e insista em subir ou descer o preço, ele sempre vai buscar o equilíbrio entre a oferta e a demanda desse instrumento, da Libra, por exemplo, e sempre vai buscar estar em volta do pivot central, do pivot aqui, o cinza, ok? Então, o mercado tem muita utilidade, muito entre compradores e vendedores, eu não posso esquecer certo? Qual foi o acordou entre os compradores e o de equilíbrio do mercado. Então, quando tem muita volatilidade do mercado, não posso esquecer desse pivot, do pivot central, tá? E quando o pivot apareceu acima do
do preço central, por exemplo, aqui a área de resistência, significa que o mercado está buscando compras, de acordo com a sessão anterior, né? E se o pivot central fechar abaixo, significa que ele está buscando vendas de acordo com a sessão anterior, que é o que está acontecendo atualmente com a Libra. De acordo com a sessão anterior, e como fechou abaixo do pivot central, está promediando novamente a vendas, né? O mercado não conseguiu sustentar essas ordens aqui os principais players, e o mercado está se desfazendo dessas ordens, vendendo, certo? Então, é esse intervalo que nós temos que aproveitar para a operativa intraday. Sobre time frame em relação aos pivot points, sim, de acordo com o time frame que você usar aqui, vai ter uma diferente demonstração de como está sendo formado os pivots. Porém, cada formação de pivots corresponde a 8 horas. Porém, se eu mudar aqui o meu time frame operativo, aqui no caso a gente está com 15 minutos. Se eu passar para 4 horas ou para 1 hora, com certeza vai mudar de que forma está me apresentando isso na plataforma, tá? E 4 horas para gente que opera intraday já não é viável, porque 4 horas a gente opera aí 2 horas por dia no mercado. O interessante para você análises em 1 hora, mas 4 horas no nosso caso já não é útil, porque as nossas operações são intraday. Então, sim, os pivot points vão ser demonstrados diferente de acordo com o time frame que eu escolher, né? Então, vocês podem ver que aqui, ó, eu coloquei em 1 hora, olha como os pivot points aparecem. Se eu coloco em 15 minutos, ele já me aparece de uma outra forma a informação, tá? E aqui em 1 hora. Deixa eu ver. Bom, sim, é o que eu te falei. Se os preços estão abaixo do preço central, está impulsionando para vendas. E aí eu tenho aqui o nível pode ir até o suporte 1 e 2, se tiver muito volátil, vai para o suporte 3, né? E o mesmo para compras. Se eu tiver no mercado muito volátil, com certeza ele vai bater aqui na resistência 3, tá? Sim, aí, deixa eu ver se tem alguma dúvida. Ok. Nós utilizamos eu vi a sua informação, eu acho que já respondi essa questão, mas é que eu estou vendo aqui as perguntas e você tinha perguntado em relação a isso. Nós usamos o pivot point daily, que corresponde a 8 horas de sessão. Cada formação de pivots corresponde a 8 horas de sessão, tá? Bom, então aí eu gostaria de entender se vocês tiverem mais alguma dúvida em relação a dos pivot points. É a mesma coisa, simulando hipoteticamente aí uma situação de que tem um supermercado que está vendendo maçãs. Se eu tenho mais pessoas querendo comprar, né, com certeza o mercado vai impulsionar o preço dessa maçã e vai vender, ao invés de 20 centavos, vai vender, por exemplo, a 25 centavos, uma maçã, uma hipótese, tá? O pivot point, o que ele faz é justamente organizar isso, é organizar oferta e demanda. Então, se as pessoas muito 5 centavos, 30, 40, de comprar maçã, o supermercado vai ser obrigado a baixar o preço da maçã, né? Isso é uma regra de oferta e demanda. E os pivot points vão justamente marcar e organizar a oferta e demanda em relação ao instrumento. No nosso caso, a gente está falando de instrumento financeiro e eu estou usando a hipótese da maçã ou de qualquer produto que seja, né? E aí, sempre respeitando de como foi o fechamento do instrumento na sessão anterior. O suporte e a resistência correspondem à volatilidade dos preços, e para interpretar a fórmula, a gente divide por 3 aí os intervalos, ok? Então, sobre a parte conceitual, eu gostaria de entender se ficou alguma dúvida, para a gente passar para a interpretação para uma conclusão aí, né? Então, a gente sempre tem aí a luta entre compradores e vendedores, e quando a gente está em áreas de transição, por exemplo, que o mercado não se define aqui nessa situação, por exemplo. O mercado está promediando a compra. Tá vendo aqui? O pivot point central de uma sessão está bem próximo da outra. Aqui estava subindo, se mantiveram no mercado, promediando a uma venda. Tá vendo que isso foi uma fase de transição. Nesse dia, consequentemente, a gente não vai operar,
né? Justamente porque não tem uma definição clara de qual rumo o mercado vai seguir, porque nós estamos em uma zona de transição. Nós temos dois pivots central juntos, indicando na sessão para venda, na outra formação no dia seguinte. Isso aqui é claro que não tem segurança nenhuma fazer entradas, né? No caso aqui na Libra. Então, essa seria uma interpretação, só para vocês terem uma ideia de como a gente usa isso para entender o mercado. E é igual eu falei, aqui na sessão europeia nós estávamos em torno do pivot central e agora na sessão americana promediando a vendas, né? Mas a gente passou por uma zona de transição que foi aqui, nesse período, no dia 24 até o dia 25, do 24 até o dia 25, a gente passou até alguns dias atrás, a gente estava passando por uma zona de transição na Libra, que é o que vem aqui os pivot points demonstrando para a gente, organizando os preços. Então, se vocês tiverem mais alguma dúvida, eu fico à disposição, e é um prazer ter vocês aqui participando do nosso seminário, e a gente espera sempre